Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Reginaldo Bernardi e esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica no YouTube, também no TikTok, tá? Facebook, nas redes sociais. Esse é o nosso canal, ele é um canal onde a gente leva conteúdo de doutrina, também é um canal que nós começamos a trazer agora uma novidade, né? Notícias sobre a igreja, sobre os acontecimentos ligados à Igreja Católica, tá bom? Também é um canal oracional. Aqui nós vamos rezar o Santo Terço Mariano, Terço da Divina Misericórdia, Quaresma de São Miguel Arcanjo e algumas outras orações que nós porventura poderemos fazer juntos, tá bom? Bom, hoje eu quero falar de algumas notícias ligadas à Igreja Católica, tá bom? E comentar um pouco a respeito. Mas antes, gostaria de começar rezando, né? Nós sabemos, nessa vida, nada podemos fazer sem antes começar rezando, não é mesmo? Esse ensinamento é algo que temos que guardar no coração. Ao nos levantar, nos prepararmos para ir, antes de nos vestirmos, nos preparar para irmos para o trabalho, rezar. Antes de irmos para a escola, rezar. Porque a graça santificante tem que caminhar junto, não é mesmo? O Espírito Santo é que deve nos conduzir. Vamos começar rezando então para que esse momento seja abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo nos inspire. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito, com a luz do teu divino Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu Santo Espírito. E gozemos sempre da tua consolação. Por ti, Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que interceda por esse nosso momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, duas notícias eu gostaria de trazer aqui e comentar com vocês, tá bom? A primeira tem a ver com o nosso querido Frei Gilson, né? Ele, nas madrugadas, está rezando o rosário, né? E tem recebido cada vez mais seguidores, pessoas rezando o rosário junto com ele, às 4 horas da manhã, não é mesmo? E até um assunto que gerou polêmica recentemente, 1.400.000 pessoas se manifestaram dizendo que estavam rezando, né, com o Frei Gilson. Aí acontece que o Frei Gilson, ele recebeu algumas críticas de pessoas ligadas, digamos assim, à esquerda. Então, ele recebeu crítica em canais do YouTube de um dos freis franciscanos, não me lembro o nome agora, criticando o Frei Gilson sobre uma questão que ele fez numa pregação aí, dizendo que as mulheres devem ser submissas, né, aos homens,
Bem, o Frei estava negando isso, mas eu entendi isso aí como um ataque ao Frei Gilson, né? Já que ele está incomodando muita gente da teologia da libertação, muita gente da esquerda. Mas eu quero dizer aqui que o Frei Gilson ele deixou bem claro que ele não defende nem A, nem B, nem A, nem Z. Ele não defende nem direita e nem esquerda. Aliás, num dos últimos pronunciamentos dele, ele disse assim: político nenhum morreu por você na cruz. Né? Então é verdade, é verdade. Nós temos que servir a Deus e pronto. Né? Mas enfim, ele está recebendo muitas críticas. E eu fico assombrado com isso, sabe? Porque um padre conservador, hoje em dia, é difícil a missão dele. Porque nós temos teólogos, padres progressistas aí, que não gostam, né, da manifestação de alguns teólogos conservadores defender, por exemplo, a doutrina católica, coisa que o Frei Gilson defende com unhas e dentes, a doutrina católica, né? Enfim, isso aqui para eles é um escândalo, coisa que para eu também, eu sigo as normas da igreja, eu ensino aqui o catecismo da igreja ao pé da letra, eu entendo que os dogmas devem ser preservados, etc. e tal. Já os teólogos progressistas, alguns padres, eles querem reformas na igreja, querem ordenação de mulheres e tal, etc, etc e tal, né? E o Frei Gilson, ele prega contra tudo isso e ele é atacado incessantemente. Mas eu vejo, o Frei Gilson, ele reza o rosário às 4 horas da manhã. Isso, existe, nós sabemos, existe o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Nós sabemos, né? O que está por detrás do mundo espiritual? Tentações, né? O padre que ele está a serviço de Deus, o pregador, o leigo que está a serviço de Deus, ele é tentado incessantemente, né? Para que ele caia, e, enfim, né? E o demônio está aí para tentar. E além disso, ele é atacado. Ele é atacado também incessantemente, principalmente pela mídia, né? Nós temos essa famosa televisão aqui do Brasil, né? Televisão que está a serviço da esquerda no Brasil aí, que ataca muito padres conservadores, né? Bom, eu só queria, antes de mais nada, dar os meus parabéns ao Frei Gilson, dizer, Frei Gilson, continue. Continue com essa belíssima missão sua de rezar o rosário às 4 horas da manhã, e não importa o ataque do inimigo, não importa o ataque da mídia, não importa o ataque dos teólogos e padres de esquerda, porque você está no caminho certo, né? Sanguis martyrum semen Christianorum. Não adianta, senhor imperador, querer matar os cristãos, querer pôr os cristãos na cadeia, levar os cristãos à cruz. Não adianta, porque sanguis martyrum semen Christianorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Para cada cristão que os senhores matam, ou põem na prisão, ou levam para a cruz, surgem mais 3, mais 4, mais 10. Tá entendendo? Cristão não é bunda mole, não. O Frei Gilson não é bunda mole, não. Padre Paulo Ricardo, Dom Adair José Guimarães, esses homens, eles estão dispostos a ir para a cruz. Quanto mais atacarem esses homens, mais como eles surgirão, tá bom? Então, Frei Gilson, parabéns para você. Continue com essa missão belíssima de rezar o rosário, o terço no rosário, às 4 horas da manhã, tá bom? E quanto àquele frei franciscano que comentou sobre aquela questão do Frei Gilson ter dito que as mulheres devem ser submissas aos homens, baseando-se
na Sagrada Escritura, no Gênesis e tudo mais, né? Eu queria dizer, sim, o Gênesis, como teólogo agora, eu sou teólogo católico, está aqui o meu diploma universitário. Na época em que o livro do Gênesis foi escrito, realmente as mulheres elas tinham pouco valor, muito pouco valorizadas. Tinham reis, imperadores que tinham lá os seus haréns, né? Centenas de mulheres lá que eram escravas sexuais e outros tipos de escravidão que submetiam essas mulheres, né? Então elas não valiam, assim, aos olhos dos homens, não valiam nada. Aí o hagiógrafo, o autor sagrado que escreveu o Gênesis, não foi só Moisés, nós sabemos disso. Foram vários hagiógrafos que escreveram o Gênesis. Tá, então, o hagiógrafo, o autor sagrado que escreveu o Gênesis, ele escreveu que a mulher foi tirada do lado do homem, Eva tirada do lado de Adão. A gente diz costela, mas a costela é do lado. O que significa isso? Foi tirada do lado de Adão. Isso significa que o lado é igual. Então, o autor sagrado ele quis dizer o seguinte: Eva, a mulher, ela está em pé de igualdade ao homem diante dos olhos de Deus. Tem a mesma dignidade do homem aos olhos de Deus. Tá? Então, assim, nós entendemos que a mulher não é inferior ao homem. Porém, ela foi dada como auxiliar ao homem. Mas não para ser pisoteada pelo homem, para ser dominada, para ser escravizada pelo homem. Jamais. Não. É para fazer com que o homem se complete. A mulher completa o homem. Tá bom? Então, a mulher, ela auxilia o homem. Não é bom que o homem esteja só. Vou mandar uma auxiliar ao homem. A mulher auxilia apenas o homem. Ela não é inferior, ela é auxiliar, ela complementa o homem, tá bom? Mas nada de ficar atacando, né? Nós sabemos que por trás desse ataque, desse freio franciscano, tem ideologias, viés político, ideologia da canhota, da esquerda, né? Então, Frei Gilson, continue firme. Você não está errado, você está no caminho certo. Quanto mais ataque o senhor sofre, quanto mais perseguição, mais a mídia te ataca, mais os padres progressistas te atacam, mais o senhor tem a certeza que o senhor está no caminho certo. Tá bom? Ponto. Quero colocar agora outra questão. Papa Francisco ele teve uma leve melhora, né? E, enfim, os cardeais já estão pressionando o Papa Francisco. O Papa Francisco, então, já saiu nas grandes mídias aí, CNN, enfim, as mídias das TVs abertas aqui do Brasil, todas saíram. Saiu no site do Vaticano, Vatican News, saiu. Que o Papa está se reunindo com alguns cardeais para fazer reuniões. Reuniões a respeito do quê? Reformas na igreja. Ora, reformas na igreja. Aí o pessoal fica pensando, lá vem esse negócio de ordenação de mulher de novo, lá vem celibato sacerdotal liberado. O que eu queria comentar a respeito dessa notícia? Não é fácil assim, não. Essas coisas não acontecem do dia para a noite, ó. Vamos proclamar isso e a partir de amanhã já muda tudo. Não. Quando há reformas significativas na igreja, o que acontece? O Papa se reúne com os cardeais numa reunião chamada Concílio Ecumênico. O que é um concílio ecumênico? O concílio ecumênico é a reunião de todos os padres, dos bispos, cardeais da face da terra, junto com o Papa.
Só que ali, gente, quem toma as decisões são os homens. Mas quem age ali por trás, comandando tudo, quem é? O Espírito Santo de Deus. É Deus que age ali. É o Espírito Santo inspirando aqueles homens para tomarem essas decisões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a igreja toma uma decisão para fazer uma reforma, proclamar um dogma novo ou alguma coisa de moral, a igreja estuda bastante. Vai muito tempo, então, para o Papa querer colocar algumas reformas na igreja. Pode começar agora com algumas reuniões, mas para definir alguma coisa, vai muito tempo. Por quê? Porque a igreja estuda bastante. Olha só, olha só. Existem arqueólogos no campo da Bíblia, exegetas, biblistas, doutores, né? Doutores em história da igreja, doutores em dogmática, em moral católica, em cristologia, mariologia, que estudam anos uma questão dessa para a igreja poder reformar ou proclamar um dogma novo. Tá bom? Então não se preocupe, não é de hoje para amanhã que vai sair reforma, que vai sair novidade na igreja, isso vai demorar um tempo. 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, pode acontecer alguma coisa. Mas a igreja vai estudar bastante. E tenha certeza, é o Espírito Santo que vai estar por detrás. Agora nós temos que rezar, gente. Rezar em primeiro lugar pela saúde do Papa Francisco, porque o Papa Francisco é Papa legítimo da igreja, sim. Tá bom? Papa legítimo. Senão não tem mais sucessão apostólica. Não tendo mais sucessão apostólica, não tem mais padre, não tem mais a consagração, não tem mais a Eucaristia. O que é isso? Papa Francisco é Papa legítimo, então a sucessão apostólica continua. Tem Eucaristia, tem missa, tem padre, porque a sucessão apostólica continua. Tá bom? Enfim, mas temos que rezar pela saúde do Papa Francisco, mas já pensando em um conclave. Então nós temos que rezar, orar bastante para que o Espírito Santo nos dê um Papa fiel à igreja. Não estou dizendo que o Papa Francisco não seja fiel, mas nos dê um Papa que siga os exemplos, por exemplo, de São João Paulo II, de Bento XVI, um Papa que leve a sério esse catecismo da Igreja Católica. Esse aqui foi assinado por São João Paulo II. Nós já tínhamos o Catecismo Romano de São Pio V, que reinou por 400 anos na igreja aí. Depois veio o Catecismo da Igreja Católica, assinado por São João Paulo II. Não mudou o conteúdo essencial. Só foram acrescentadas algumas coisas a mais, porque surgiram novidades, tá? Mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, não vai haver mudanças significativas. Não vai. Mas rezemos para que o próximo Papa, o sucessor de Francisco, ele seja fiel à sã doutrina católica, à sagrada tradição apostólica, tudo aquilo que veio de Jesus Cristo, dos apóstolos e chegou até nós, tá bom? Mas não vai haver mudanças significativas. Não podem mexer nos dogmas. Por que não pode mexer nos dogmas? Porque os dogmas foram decididos, na maioria deles, em concílios ecumênicos. E o concílio ecumênico, como eu disse, é o Espírito Santo que age, é o próprio Deus que age. E o Espírito Santo, Deus, ele nunca se contradiz. Então não pode revogar um dogma que foi proclamado anteriormente. Senão a gente vai estar dizendo, o Espírito Santo se contradisse. Deus não erra, então não pode ser mexido. O que pode acontecer é colocar um dogma novo. Eu costumo dizer aqui, alguns padres, eles ficam aterrorizados. Se eu fosse Papa, Reginaldo, não falo em nome da igreja, falo em meu nome pessoal. Se eu fosse Papa, eu proclamaria um dogma, baseado em Mateus 19, lá no último versículo, a eunucos, que a si mesmos se fizeram eunucos, por amor ao reino dos céus. Eu proclamaria ex cátedra, solenemente, o dogma do celibato sacerdotal.
verdade de fé. Transformaria em verdade de fé o celibato e a castidade do sacerdote. Tá? Seria um dogma novo. O celibato do sacerdote não é dogma. É uma questão pastoral. Talvez até uma questão moral, mas é uma questão pastoral, né? Eu transformaria em dogma de fé. Agora, se quiserem estudar e colocar um dogma novo, tudo bem. Agora, os dogmas que já tem na igreja não podem ser mexidos, tá bom? O Espírito Santo, repito, nunca se contradiz. Tá bom? Então não fiquem preocupados. Ah, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Não. Não vai mudar nada. Aliás, eu quero dizer a respeito da ordenação de mulheres. São João Paulo II, autor desse catecismo, que assinou esse catecismo, aliás, né, o autor é o Espírito Santo, ele colocou uma pedra. Aqui, ó, aqui está a ordenação das mulheres. Papa São João Paulo II, ele fez exatamente isso, ó. Colocou uma pedra em cima desse assunto. Parem com isso, a igreja não vai ordenar mulheres, e ponto final. São João Paulo II. E outro papa não pode, gente, pode até questionar, mas não pode mexer. Francisco, numa entrevista bem atual, ele disse para uma repórter, deu uma ressalva no não dele, né? Ela perguntou assim, sobre a ordenação de diaconisas, de sacerdotisas na igreja, vai ter mulher celebrando missa, presidindo missa? Ele disse, não. Ele deu uma ressalva nesse não. Então, gente, não se preocupe, não vai ter ordenação de mulheres, a igreja não vai fazer a vontade dos teólogos progressistas que querem mudar os dogmas, que querem mudar a moral, que querem, enfim, trazer novidades para a igreja. A igreja não precisa de novidades, meu irmão ou minha irmã. A igreja não precisa de novidades. A igreja precisa, sim, de santos. Santos. Isso é que a igreja precisa. Tá bom? Ponto final. Daqui a pouco a gente volta. Então, a partir daqui uns dias, nós começaremos as nossas orações aqui. Talvez até amanhã ou depois de amanhã, nós começaremos rezando. Santo Terço, a liturgia das horas, né, ofício divino e tantas outras orações. Terço da Misericórdia. Daqui uns dias nós começaremos essas orações, tá bom? Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo a proteção, sobre vossas famílias, que nunca vos falte nada. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Embaixo do vídeo tem a seção dos comentários ali. Comenta o que você achou desse vídeo, né? E aceito sugestões para novos vídeos, tá bom? Quero levar a doutrina, começar a ensinar o catecismo como teólogo. Academicamente eu posso falar sobre a igreja. Quero dizer aqui que eu não sou nem padre, nem diácono, não sou. Nem padre, nem diácono, nem ministro extraordinário da Eucaristia eu sou. Então, assim, não falo oficialmente como ordenado, como membro da igreja. Mas academicamente, tenho um diploma universitário aqui, como teólogo, então, academicamente, eu posso falar sobre a doutrina católica, que sou formado nisso, tá bom? Que o Espírito Santo esteja sempre conosco. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouco, então, com mais um vídeo. Deus abençoe.